Nenhum texto da Bíblia Sagrada é de particular interpretação. Lutero defendeu a questão da livre interpretação da palavra, mas a Bíblia não é um livro fácil de entender. Por isso que existem os sermões dos pastores, dos líderes, né? Por isso que existe a escola bíblica dominical, por isso que existem cursos, por isso que existe o curso de teologia, seja ele um curso básico, um curso técnico ou a própria academia, onde a pessoa se torna bacharel em teologia. E mesmo assim, veja bem, com todo esse conhecimento, quem tem que nos guiar de verdade é o Espírito Santo de Deus. Mas aí podem me perguntar, mas por que tem tanta diferença entre uma denominação e outra? Vamos colocar o que eles pregam em comum. Mesmo aqueles que não seguem só a Bíblia, seguem outras fontes. O que eles têm em comum? Que Jesus Cristo nasceu, cresceu em graça e sabedoria, padeceu e ressuscitou o terceiro dia. E que esta obra, na cruz do Calvário, foi definitiva para que nós alcançássemos a salvação. E foi deixado 2 exemplos que nós mantemos até dia de hoje, que é o batismo. Jesus não precisava ser batizado, mas fez isso para que, se ele veio para cumprir tudo, até a doutrina de batismos ele passou, aquele batismo de João, que era para arrependimento. E isso a igreja segue até hoje. Ele deu ordenança, fazer discípulo de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Como Pedro diz, arrependei-vos, sejam batizados em nome de Jesus Cristo e recebereis o dom do Espírito Santo. Assim como na ceia, na última ceia ali, falando do pão e do vinho, simbolizando o seu corpo, o seu sangue, ele diz, fazei isto em minha memória. E isso foi feito. Muitas das vezes, no livro de Atos, era chamado do partir do pão, porque o pão era partido e distribuído às pessoas. Hoje o pão também é partido, mas ele é distribuído individualmente. Então essas 2 ordenanças nós seguimos. Uns podem até chamar de rituais, mas não são rituais. Agora, outras coisas que podem vir acrescentadas, como já falei aqui, de irmãos que são cristãos judaizantes, colocam chofar, colocam arca, né? Fazem a festa dos tabernáculos de maneira literal. Eles estão colocando... eles vão dizer, mas está nas Escrituras, mas em Cristo tudo isso foi aperfeiçoado, ele cumpriu tudo isso. Tudo isso já foi cumprido por Cristo. E só deixou a questão do batismo e a ceia que ele fala, fazer isso em minha memória. Isso tudo é de cunho interpretativo. Assim como aqueles judeus achavam que os gentios também tinham que seguir esse rito mosaico, no dia de hoje continua, existem os rituais, se queima incenso, né? Na Igreja Católica é comum algumas missas o padre queimar incenso. Nós sabemos que o incenso atualmente são as nossas orações, como diz lá no livro do Apocalipse, capítulo 4 e 5, que as nossas orações que vão até as narinas de Deus, com um aroma suave, as orações dos santos. Agora, por que Deus permite? Eu não sei. Para que ninguém diga, eu estou com a verdade. O único que pode dizer que é a verdade é Jesus Cristo. Ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Jesus foi bem claro com relação a isso. Então, ele é a verdade. Nesse mesmo evangelho de João, no capítulo 1, ele fala, por Moisés veio a lei, agora por Jesus Cristo veio a graça e a verdade. Não que a lei fosse mentira,
Ali a palavra verdade é porque é em Cristo que nós conhecemos a verdade. Então, Paulo também diz, no capítulo 3 de Romanos, seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Todo ser humano é pecador. Nós buscamos na palavra de Deus, que foi preservada até os dias de hoje. Mas continuando entendendo que nenhuma escritura foi produzida por vontade humana. Eles escreveram, isso foi preservado até os dias de hoje, porque eles foram inspirados pelo Espírito Santo. Então é esse mesmo Espírito Santo que vai abrir o entendimento. Diz que quando Paulo pregava lá, está em Atos dos Apóstolos, diz que Deus abriu o entendimento de Lídia, uma mulher gentia, para entender o que Paulo estava falando. Agora, isso também depende do que você absorveu durante a tua vida, a questão de pessoas que têm um grau de conhecimento, né? Estudou, tem formação acadêmica, tem mestrado, tem doutorado, e outras pessoas que não têm muita instrução. Mas às vezes tem pessoas que não têm muita instrução, têm um entendimento às vezes maior do que aquele que é secularmente muito instruído. Agora, nós temos exemplo, por exemplo, Paulo era uma pessoa que tinha um conhecimento grande. Diz a história da tradição da igreja que Mateus também, porque para você ser um cobrador de impostos, você tinha que fazer mais ou menos uma faculdade que fosse equivalente à contabilidade ou à economia. Diz também que Judas Iscariote vinha de uma família importante. Então, tinha alguns instruídos e outros que não eram. Você vê, Judas era instruído, mas não entendeu o objetivo de Cristo. Por isso que Satanás entra no seu coração, porque aí começa a ver a dúvida, o inimigo... Claro que tudo isso também era para se cumprir as Escrituras. Em João, Jesus diz que todos que Deus deu, nenhum se perdeu, a não ser aquele homem da perdição, para que se cumprisse as Escrituras. Alguém tinha que trair Jesus. E na janela do tempo foi Judas, que depois viu a besteira que fez, quis devolver o dinheiro, e os homens do Sinédrio, que sempre foram de dura serviço. Você vê que eles, convertidos a Cristo, eles... Não, é necessário que você guarde a lei, que seja circuncidado, que guarde o sábado. É necessário. Então precisou Pedro entrar ali no caminho. E Pedro, que também, de uma certa forma, negou Jesus, né? E Jesus disse isso, que antes que o galo cante você vai me negar 3 vezes. Eu imagino, pelaquela posição da cruz, até Jesus ressuscitar e dizer para ele: Pedro, tu me amas, então apacenta as minhas ovelhas. E falou isso por 3 vezes. E aí ele sentiu que Jesus já havia perdoado pelaquela atitude que ele teve, que já tinha sido anunciado. Só que ele, insatisfeito, porque ele queria saber, e quanto a João, né? Quanto a este aqui? Aí Jesus: que te importa que ele viva até que eu venha? Até que eu venha, não na sua volta na Parousia. Mas ele voltou ali na prisão, na ilha de Patmos, para João, glorioso. Ele caiu com o rosto, até porque ele viu um Jesus de cabelo branco, com olhos com chamas de fogo, né? Da sua boca saiu uma espada de 2 gumes, tinha uma roupa de linho fina, na sua coxa estava escrita Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Seus pés eram reluzentes, como se tivesse saído de uma fornalha. Ele não identificou de imediato aquele Jesus aonde ele reclinava a cabeça. Ele era o mais novo de todos ali. Então, para Deus, foi se revelando para cada um, desde a antiguidade, desde Moisés, porque atribui o Pentateuco, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, a Moisés. Os profetas,
os Salmos, os Provérbios, todos os livros históricos, como ontem foi citado o livro de Jó, o pastor Alexandre fez uma ótima pregação ontem sobre isso, falando do que é a vontade de Deus. E nós temos que entender ali, aquela questão ali, o Jó era um homem justo. E Deus permitiu certas coisas na vida dele. Às vezes nós não entendemos. Vem alguns dizendo, não, se Jesus levou todas as doenças sobre si, você tem que ficar curado. O crente não pode ter doença. Eu escutei muito por isso aí. E não na época atual que eu me encontro com as comorbidades. Eu não tinha nessa época. Mas eu ouvia pessoas serem oprimidas por causa disso. E até quem falava isso também passou por dissabor, passou por cirurgia. Chegou a um ponto de dizer, o diabo quer me calar. Meu Deus. O diabo só agiu ali na vida de Jó quando ele chega assim, ele diz para Deus assim, o diabo, ele tem tudo. Quer dizer, se tirar tudo dele, ele vai te negar. E Deus só dá o desafio e o propósito na vida de alguém que ele sabe, né? Até onde vai, né? Diz o dito popular, Deus não dá um fardo a quem não possa suportar. Isso não está escrito na Bíblia. Mas é um entendimento importante. Realmente isso é verdade. O que Deus tem permitido na minha vida é que eu posso suportar. Hoje de manhã, eu e minha esposa nós estávamos conversando com isso. Dos livramentos que Ele nos dá, do período que eu tive internado, das sequelas que eu carrego até hoje. Tem melhorado em algumas coisas, mas outras não, né? Então, quando eu tive o Covid, né, em 2021, Deus queria naquele hospital falando para pessoas que estavam na presença de Deus, das pessoas que tinham se desviado, entendeu? Que trabalham na área de saúde, enfermeiros, médicos, enfermeiras, médicas, pessoas como é que fala? Do serviço geral, administrativo, né? As que iam levar o lanche, o almoço, as que varriam, todo mundo ali. Hoje a oportunidade é essa. É o que Deus permite que eu faça. De gravar a mensagem. Nós já estamos chegando no final aqui da nossa palavra. Então, é entender, eu vou continuar isso na semana que vem, que não é de particular interpretação. Mas como é que você aprende isso? Você vai vir para a igreja, é assim, eu recebo Jesus hoje, então já vou saber de tudo hoje? Não. É com o tempo. Então, eu não estou falando aqui só para a igreja que eu sou membro, eu tenho certeza que eu estou falando para outras pessoas aqui. Então, na sua igreja tem a sua escola dominical. A primeira igreja onde eu congreguei não tinha escola dominical, era escola de líderes, né? Aos domingos. Então, se você tem isso, estude devagar. Deus vai abrindo na tua mente, mas continue. Não só no domingo, onde o pastor prega, onde tem escola dominical. Faça isso também no seu lar. Continue lendo a palavra do Senhor. Amém? Então, semana que vem eu vou continuar, a partir daqui, desse mesmo escrito, 2 Pedro, capítulo 1, versículos 20 e 21. Falar sobre a questão de como a gente pode interpretar as Escrituras. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado pela Tua palavra, pelo Teu carinho sobre as nossas vidas. Obrigado, Senhor, porque Tu és um Deus fiel. Que esse entendimento fique sobre nós, que a Tua palavra foi escrita por homens, mas homens inspirados por Ti. Nós sabemos que nesse mundo secular as pessoas querem descredibilizar a Tua palavra, dizendo que é um livro comum. Mas nós sabemos que a Bíblia, que é um conjunto de vários livros, é a expressão da Tua vontade sobre as nossas vidas. Dê a todos uma semana abençoada, Pai. Que eles fiquem firmes na palavra de Deus, que é o nosso guia espiritual
para todos os dias. O Senhor diz, medita na palavra, na lei, de dia e de noite, para que não desvie o teu pé nem para a esquerda e nem para a direita. Assim eu oro e te agradeço, ó Pai, em nome de Jesus, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco e sobre a igreja do Senhor Jesus, sobre a face da terra. Amém. Uma semana abençoada e até semana que vem, se assim Deus permitir.